Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o 81º episódio do podcast Rotina Funcional. Eu sou o psicólogo André, já realizei milhares de atendimentos psicológicos, tenho inúmeros conteúdos no digital e eu te ajudo a diminuir a sua ansiedade tendo momentos de prazer todos os dias, mesmo que você tenha fortes crises de ansiedade e não saiba por onde começar. O tema do episódio de hoje é crises de ansiedade. Então hoje eu vou falar sobre crises de ansiedade. Essa semana, estou gravando o vídeo antes, mas na semana que o vídeo foi ao ar é a semana de crises do canal, do Instagram, Facebook, tudo junto nos conteúdos mais longos, nos carrosséis, vídeos mais longos e tudo mais. E o que tem nesses vídeos? Tem a crise de ansiedade hoje aqui, tem a crise de choro e de raiva, no Instagram e no YouTube, eu não lembro qual em cada lugar agora do roteiro, e tem a crise de pânico, muito similar a esse vídeo também, que se aplica para a crise de pânico, lá se aplica para a crise de ansiedade, é mais intenso o pânico, mas o remédio é o mesmo, o remédio, a melhora que tem é a mesma. E hoje então eu vou falar sobre crise de ansiedade. Vou iniciar com a prática de meditação inicial aí nos episódios. Eu quero que você esteja num ambiente com alguns estímulos, então quero que você comece a olhar para o ambiente que você está e eu quero que você descreva mentalmente 5 coisas que tem no ambiente. Por exemplo, isso aqui é um mouse, ele é colorido, ele está desligado, mas ele é colorido, ele é bom, é grande, ele tem diversas funções, diversos botões, ele tem inúmeras funcionalidades e ele é confortável de utilizar. Escrevi um objeto. Quero que você... é preto, enfim. Quero que você descreva mentalmente 5 objetos que tem no teu ambiente. Vamos lá. Mais alguns segundos para quem ainda não terminou. Então, se você não terminou, pause o vídeo. E você que terminou, então agora eu quero que você faça 5 respirações, puxando o ar, preferência pelo nariz, se não der pela boca, e soltando o ar pela boca. Então, puxe o ar 5 vezes e solta. Então, se você não terminou, pode pausar o vídeo novamente. E eu espero que essa respiração tenha sido útil. Primeiro, agora nesse exercício, comece a sentir todo o relaxamento que a respiração te trouxe. Sinta peito, sinta tudo que essa respiração te trouxe. Agora, quero que você sinta o ar entrando
pelo nariz, pela boca, passando pela garganta, pelo peito, pela barriga e voltando. O objetivo não é não pensar em nada, não é expulsar os pensamentos, não é esvaziar a mente. O objetivo é apenas perceber os pensamentos livres e deixá-los naturalmente irem embora. Sinta o ar por alguns momentos. Comece a perceber o ambiente que você está, os dedos das mãos, os dedos dos pés. Comece a voltar a atenção para o seu corpo. Quando você se sentir confortável, pode abrir os olhos. E aí, como é que foi? Então, a intenção do episódio ela é falar sobre um pouco do que é, né, a definição da crise de ansiedade, e eu vou passar por alguns pontos, né, de como melhorar a crise de ansiedade. Então, aqui eu falo bastante sobre qualidade de vida no canal. E uma das coisas que certamente interfere na qualidade de vida são as crises de ansiedade. Então aqui nesse vídeo eu vou falar um pouco de como lidar com isso, e naturalmente você deve buscar ajuda, deve buscar mudanças para melhorar isso. E o que eu estou falando aqui no canal é uma coisa de estilo de vida, né? Você busca entender suas crises, busca melhorar, busca evoluir o que está acontecendo, mas não é para depois que passar esse momento, depois que resolver as crises de ansiedade, você voltar a viver que nem antes, ignorando o sono, ignorando os fatores que estão te deixando mal. Então, a ideia desse episódio é justamente o contrário. De todos os episódios, na verdade, é de você saber lidar com os seus problemas e mudar o estilo de vida para que a tua rotina esteja adaptada para que esses problemas não existam. Tá? Essa é a ideia. Então, o que é uma crise de ansiedade? A definição que eu vou utilizar da crise de ansiedade é a seguinte: é uma sensação física incômoda, desconfortável, da seguinte maneira:
Você pode ter uma sensação no estômago, né, uma gastrite, alguma coisa assim, inclusive psicológica, um ataque cardíaco, né, um aceleramento no coração e tal. Um negócio, teve também um paciente que ele tinha como se faltasse uma batida do coração, né, similar a ataque cardíaco. Eu não sei identificar o sintoma, mas é de crises. A garganta presa, seca, né, um negócio forte na garganta e uma paralisação no rosto. Tá? Essa é a definição, né, assim, muda o sintoma de pessoa para pessoa. A crise de ansiedade é essa, de pânico já é mais como uma sensação de que vai morrer, é uma sensação psicológica de uma AVC, né, como se a pessoa estivesse de fato morrendo e ela tem um efeito um pouco mais intensificado. Aqui, o método é basicamente o mesmo, tanto para ansiedade como para pânico. E no próximo vídeo, né, no episódio 82, eu vou falar só sobre pânico, que também se aplica à ansiedade, né? Eles meio que são parecidos, né? Eles têm estratégias parecidas. Então, a primeira coisa que você tem que entender é como lidar no momento da crise, né, e ter repertório. O que eu quero dizer com isso? Se você está em crise de ansiedade, você tem que saber o que você tem que fazer na crise. Tá? Você tem que saber o que você tem que fazer na crise de ansiedade. E ter umas habilidades para lidar com a crise. Então, se você souber o que você tem, o que fazer na crise de ansiedade, você consegue resolver seus problemas. Você consegue evitar que você tenha algum problema maior. Então, se você conseguir lidar com essas situações, você evolui bastante. Então, a ideia que eu tenho inicial aqui é você saber o que está acontecendo e como lidar com isso. Tá? Esse é o primeiro ponto. Tá? É a primeira ideia que eu quero que você tenha. E você sente que está em crise, você já tem que fazer algo diferente. Você tem que fazer algo para se acalmar. E inicialmente, você vai perceber quando já está em crise, porque você ainda não tem uma noção do teu corpo, então você só percebe quando de fato está atacado. E é normal isso, tá, gente? Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas é a forma mais tradicional que isso aparece, é realmente assim, você perceber de fato quando já está em crise, tá? Você perceber o momento que você já está em crise. Tranquilo, tá? Não tem problema. E a recomendação aqui é anotar. Você anota quando você já está em crise e começa a perceber o padrão. Né? Começa a perceber quando que está te dando crise. Né? Você anota o dia, a data, o dia da semana, a data e o contexto. Por exemplo, hoje 18h30, né? Você coloca lá o dia que é hoje, coloca o dia da semana 18h30. E você começa a perceber se tem mais de semana, se tem mais de noite, se tem mais de madrugada, se tem mais de fim de semana, que momentos que está te dando essa crise de ansiedade. Você tem que entender o momento que está dando e buscar entender a causa. Né? Então, por exemplo, você entendeu que sempre depois do trabalho você tem uma crise ali muito forte. Aí você tem que entender, será que está relacionada com o trabalho? Será que está relacionada com o momento do dia, que é coincidentemente quando você sai do trabalho? Aí você percebe que está um pouco estressada no começo da tarde. E você começa a perceber a crise vindo. Então, se chega num ponto, a crise não tem o que fazer. Tipo assim, não tem como evitar que ela vá acontecer a partir de um determinado ponto. E a tua questão, o que tu tem que fazer é mudar os fatos, é fazer uma coisa diferente do momento da percepção inicial até a crise e tentar mudar o que está acontecendo. Então, se você começar a mudar o que está acontecendo, você tende a evitar a crise ou ela vir muito mais fraca, né? Muito mais fraca. E claro, né, você primeiro percebe a crise, depois percebe as crises vindo. E depois, né, o terceiro passo é, digamos assim, além de você saber o que fazer na crise, é você melhorar a tua rotina para você ter menos crises. O que eu quero dizer com isso? Se você continuar dormindo mal, continuar ingerindo álcool, café de noite, continuar
ignorando a tua saúde de alguma maneira, a tua crise ela vai continuar existindo. Então, se a tua crise continuar existindo, ela não está resolvida, porque assim, você vai saber lidar com ela, só que ela vai continuar vindo porque tu não dorme direito, vai continuar vindo porque tu tá exausto. Então, assim, a primeira coisa que tu tem que fazer é saber lidar com a crise, né? Saber no momento e anotar ela. Depois tu evita que ela venha. E depois tu melhora a rotina para que isso não interfira na tua vida. O sono é o exemplo principal, porque nada se fortalece, nada consiste, né? Nada se cria sem o sono. O sono ele está relacionado com diversas partes da nossa vida, desde o aprendizado, memorização, a processo de tomada de decisão, a resolução de problemas, né? Aqui nesses pontos você pode perceber que nenhum estudo funciona sem o sono. E também, né, o estudo na parte da memorização e do aprendizado. Mas não funciona também a parte de se decidir. Então, se eu não dormir direito, eu tenho que decidir entre beber um álcool e dormir. E isso acontece até comigo, gente. Eu vou optar por beber um álcool de noite que vai atrapalhar meu sono de novo. Eu vou optar pelas minhas recompensas de novo. Então, processo de decidir e resolução de problemas que eu digo não é tipo assim, um negócio mega, hiper, tipo, eu tenho um problema aqui muito difícil, tem que resolver. Qualquer coisa é considerado um problema. Tipo assim, eu tô com sede, tenho que resolver esse problema. Então o que eu fiz? Depois dos episódios, né, eu tô gravando vários seguidos, eu tenho meu litro de água aqui, tenho meu copo aqui, eu vou tomar um copo aí entre cada episódio, eu tô gravando vários em sequência e vou resolver esse problema. E às vezes fica afetado até o processo disso, né? Até soluções que você tem na rotina, tipo fazer o almoço. Você tem fome, você pode ter que fazer o almoço. E fica dificultado até essa questão. Você pode pedir besteira, sendo que você está tentando economizar dinheiro e emagrecer. Então, assim, pedir besteira para quem quer economizar dinheiro e emagrecer é um tiro no pé, porque você está indo contra os dois principais objetivos, né? Então, assim, essa é a ideia que eu quero que vocês tenham. A ideia é que nada se resolve sem o sono. Aí o sono também interfere nos vícios, recompensas imediatas, compulsões e procrastinação. O que é isso? Recompensa imediata é eu faço uma coisa hoje e uma coisa amanhã. Por exemplo, hoje eu fico jogando no celular, amanhã eu fico nas redes sociais, depois da manhã eu fico nos vídeos, né? Eu estou gravando esse vídeo numa quinta. Na segunda eu notei que eu fiquei demais num jogo, né? Um jogo de baralho que eu jogo no celular. Eu decidi fazer um teste de tirar esse jogo por uma semana para dar uma regulada, né? Eu não estava dormindo direito, ali teve um calor, né? Que foi uma época que está mudando bastante a temperatura e agora já esfriou, já teve chuva, então eu optei por tirar isso, né? Eu optei por tirar, tô conseguindo ali, sinto um pouco de falta, mas tô conseguindo. E a ideia, né, da recompensa imediata é ter uma coisa num dia e outra coisa no outro. Lembrando que a recompensa imediata ela é um problema quando você tem o excesso, que você não está fazendo outra coisa, e quando você tem algo lesivo, como por exemplo, eu só uso cocaína uma vez na semana. É pouco, mas é uma vez na semana. Só que a cocaína ela é lesiva, então usar uma vez que seja é muito. Então é basicamente nessa ideia que eu tenho para vocês. É bom ter lazer, tá? Mas lazeres que não vão te fazer mal. E vez ou outra se permite alguma recompensa imediata de curto prazo, como por exemplo comer uma besteira, mesmo que você está tentando emagrecer, sabendo, né, tendo um controle. Agora, o uso das drogas, substâncias e tudo é outro padrão, tá? E se acontecer, tem que ter um padrão de recaída, tem que prevenir que recaia de novo. É outro padrão, tá? É evitar sempre, tá? Esse padrão de recompensa é evitar sempre. Vícios é uma recompensa contínua, então você fazer algo todos os dias, tá? Você estar viciado, desde da questão química, se portar, até a questão do celular e outras coisas aí podem ser viciantes. E tem também a questão das compulsões, que é um vício exagerado. Então, se você fuma cigarro, fumar 1 ou 2 é uma coisa, agora fumar 10 numa pancada só, 20 numa pancada só, é uma compulsão, é algo mais exagerado. E a procrastinação ela está relacionada também, né, por dois motivos principais. Primeiro, que fica mais difícil você fazer a tarefa árdua,
tipo lavar uma louça, trabalhar bem e aquela coisa produtiva, e fica mais fácil você ficar mexendo no celular em vez disso. Então ela meio que vai para esse termo. Aí as crises de ansiedade, a tristeza, o choro, a raiva, o pânico, está muito associado com o sono também. Né? Então o sono é extremamente importante nesse sentido. Orientações para tu regular o sono, mas lembrando, né, que eu tenho meus episódios próprios de sono, né, pesquisa aí, né, ou se você tiver vendo um corte, manda mensagem, ou digita um comentário aí pedindo os cursos, ou simplesmente acesse o YouTube e pesquisa lá psicólogo André Sono, né, vai aparecer aí várias possibilidades. Eu já devo ter talvez quase 10 vídeos só sobre sono, né? Tem muito vídeo sobre sono. Então assim, primeira dica, tira o uso inadequado da cafeína e do álcool, vamos colocar assim. Não beba álcool para dormir, ele é um bom indutor de sono, tá? Só que ele não tem, ele afeta a qualidade do sono. Então é bom para pegar no sono, mas acaba afetando um pouco a qualidade do sono, que não descansa muito bem. Pior que o álcool é o café, né, o energético, o refrigerante, até o chimarrão excessivo ali de noite, que ele vai piorar ainda mais a tua qualidade de sono. Então a ideia em relação a isso, dá uma controlada, tira nesses horários, tá? Conheça o teu próprio corpo. Isso é extremamente importante que você resolva. Na questão do teu sono, tá? O álcool afeta o sono REM, que é uma etapa mais, segunda metade da noite de sono, né? Que tem mais o sono REM, mas tá na noite inteira. E o café ali, a cafeína afeta o sono profundo. Então esse talvez seja um dos erros mais comuns. A luz, né? Se expõe à luz natural de manhã cedo e no pôr do sol, agora tá 10 para 7 aqui no sul, não sei quando você tá vendo esse vídeo. O recomendado é ficar fora de casa, sem olhar para o sol e só se expor àquela luz. É maravilhoso esse efeito, né? Ajuda a regular o sono. E também, né, na questão da luz, evitar o excesso de luz e o excesso tecnológico no período da noite. Tá? Essa é a ideia. Evita excesso de estímulos de noite. Né? Segundo ponto, não fica no celular até vir o sono. Se você ficar no celular até vir o sono, você vai piorar a qualidade de sono de novo. Solta o celular um pouco antes, né? Se você dorme 1 da manhã e quer dormir 9 da noite, começa a soltar o celular meia-noite, tentar dormir até meia-noite e meia, e baixando gradativamente até chegar no tão desejado 9 da noite. Tá? Você precisa dar uma regulada nesse ponto, tá? Extremamente essencial nesse sentido. Aqui eu citei alguns pontos do sono, você pode ver os episódios próprios aí. Agora vamos falar sobre alimentação. Eu costumo dizer que você é o que você faz, com quem você interage e o que você ingere. Né? Ingere tanto no sentido de comida como de bebida. Em partes a gente né? E assim, se você comer besteira vez ou outra, tudo bem, eu faço isso, quem não faz isso? Só que se você comer besteira todo dia, você vai sacrificar qualidade de vida, você vai sacrificar às vezes tempo, né, expectativa de vida por uma besteira. Se você comer besteira todo dia, tomar refrigerante todo dia, isso vai afetar muito a tua qualidade de vida. Então, né, dá uma regulada. Ingestão de água também, a gente é o que ingere, né, como eu mencionei. Eu, por exemplo, tomo 13.600 de água por dia. Fica aí uma sugestão, tem meus episódios próprios de água, tá? 26 no caso, né? Você pode estar pesquisando aí no YouTube, que fica mais fácil a pesquisa, né? RF hashtag 026, sugestão aí. Você tem que tratar as doenças físicas. Se você tem um problema de ferro, de vitamina D, né, da tireoide, tanto tem o hipertireoidismo e o hipotireoidismo, tem uma que emagrece e uma que engorda, né, depende da pessoa. Se a pessoa é mais magra, ela vai tender a emagrecer, se a pessoa é mais gorda, ela vai tender a engordar, pelo que eu notei. E se você tem um problema em relação a isso, você não consegue resolver a tua vida, melhorar a tua qualidade de vida sem estar tratando isso. Né? Como eu falo, né? Que bom que as pessoas que não têm nenhum problema hormonal, quer dizer que só depende delas emagrecer ou ter saúde e conseguir atingir um objetivo. E essa é a ideia que eu quero que vocês tenham. Assim como na ideia de emagrecer, é importante o exercício físico. O exercício físico é essencial, tá, gente? O exercício físico é ótimo para a nossa sobrevivência, o ser humano responde muito bem a isso. E a melhor coisa que você pode fazer
independente de quem você seja, é a meditação. A meditação ela é o melhor ansiolítico de todos, né? O melhor antidepressivo que tem. Por que eu falo isso? Porque se você tem problema com pensamentos, ela ajuda nos pensamentos. Se você tem problema na produtividade, ela ajuda na produtividade. Se você tem problema no foco, ela ajuda no foco. Se você tem problema na ansiedade, ela ajuda na ansiedade. Ela ajuda exatamente onde você precisa. E quanto mais tempo de meditação acumulado você tem, mais benefícios você colhe. A meditação é incrível, é a melhor coisa que você pode fazer, independente de quem você seja. A meditação, por exemplo, você com 5 minutos ao dia você colhe inúmeros benefícios. O exercício físico você precisa de 3 horas semanais, enquanto a meditação, até 40 minutos na semana, né, espalhada aí durante os 7 dias, está ótimo. Tá? Eu, por exemplo, medito 5 minutinhos, está ótimo para mim. Então, assim, a melhor coisa que você pode fazer é a meditação. O exercício físico é ótimo, mas ainda tem alguns riscos, né, de treinar demais, de ter lesão, ou se machucar no próprio treino mesmo, né, de ter alguma coisa, acontecer alguma coisa, a gente se expõe para o exercício físico, que também é recomendado. A meditação nem isso tem, porque você não tem contato físico, né? Você dificilmente corre algum risco, né? A menos que você medite aí no meio de um trânsito infinito, ou caia algo do céu em cima de você, assim, mas aí, enfim, a gente não tem como prever esse tipo de coisa. Né? A gente definitivamente não tem como prever. Então, assim, é muito importante, né, esses itens. E com essa rotina, também é importante que você crie repertório para as suas crises, né? Para o que fazer nas crises e também para evitar as crises, né? Tanto na questão da meditação, na questão desse exercício que a gente fez inicialmente. Isso é muito bom para o nosso corpo. Tá? O nosso corpo responde muito bem a isso e você precisa ter um repertório do que fazer nas crises. Aqui eu tenho algumas sugestões de como lidar com as crises. Primeiramente, a temperatura. A temperatura por exemplo, você segurar gelo, né, sentir o gelo derretendo nas suas mãos, dá uma queimação, mas dá uma sensação de alívio também. Você esfregar o gelo, principalmente aí para pessoas que se cortam, né, onde tem a vontade de se cortar, substituir esse comportamento de se cortar por esfregar gelo. Fazer exercício físico intenso. Então, se você está em condições no momento, né, não comeu muito, não ingeriu muito líquido, e está no momento que você está ansioso, está deprimido, está ansiosa, está deprimida, você vai num ambiente que você pode e pula, né, salta ali uns 100 polichinelos, 200 polichinelos, pula 100 cordas imaginárias, né, aqui, ó, fazendo com a imaginação. Faz uma corridinha parada de 3 minutos, ali, só indo e voltando com os pés, né. Então, assim, é uma sugestão, né, é uma sugestão. Então, a ideia que eu quero que você tenha é de simplificar aquele momento. Então, o intenso exercício é uma resposta muito boa. Tem relaxamento progressivo, que eu tenho cortes aí no meu canal, é uma meditação específica, relaxamento muscular progressivo, e tem a respiração espaçada, né? Então, é muito interessante também a respiração espaçada, é outra sugestão. Aí você pode conversar com um amigo, ouvir uma música, ver vídeos curtos. O ponto que eu entro aqui é que mesmo o comportamento ele pode ser bom e ruim. Tá? É muito do contexto que tá. Por exemplo, se você está muito ansioso e está sempre fugindo pro celular e está deixando de fazer o que tem que fazer, vai ser ruim, porque você vai ficar improdutivo. Agora, se você está tranquilo, está fazendo o que precisa fazer, vez ou outra usa aquilo como lazer, aí pode, tá? Aí é tranquilo. E, por exemplo, exercício físico. Exercício físico é bom. Exercício físico de manhã, né? Exercício físico de tarde. Exercício físico de noite, de madrugada, no lugar de dormir, já não é bom. Eu vi um médico postando, por exemplo, se você atrasou o dia e você tem que escolher entre fazer o exercício físico ou sacrificar aquela hora para dormir melhor e continuar a semana. O que você escolhe? Né? O médico estava falando que a escolha é óbvia. Você deixa o exercício de lado e dorme. Tá? A escolha é óbvia. Então, tem malefícios, mas você tem que regular, entendeu? Você tem que pegar o melhor custo-benefício, adaptar a rotina, tentativa e erro, né, do que é lógico. Então, por exemplo, às vezes 2 horas antes de dormir dá para tentar terminar um treino, né, começar 3 horas antes. Ah, não deu, atrapalhou o sono, vai para 3, 4 horas antes, até você achar um horário limite ali. Muitas coisas é na tentativa e erro, né? Muitas coisas é na tentativa e erro. Até as próprias relações sexuais,
Tem casais que podem fazer aí no período da noite, antes de dormir, é possível, né? O recomendado é que não faça de madrugada, mas durante a noite pode fazer. Só que se tiver tendo muito estímulo e estiver atrapalhando o sono de uma das partes, você joga para mais cedo, tá? É a ideia que você tem que pegar, tá? É a ideia. E você tem que buscar remédios que vão te ajudar a regular a tua ansiedade, tá? Cada ansiedade tem um tratamento, tem uma forma de lidar e você tem que pegar o teu remédio. É muito importante buscar ajuda, tá? Se você está vendo esse vídeo no YouTube ou no Facebook, a gravação dele inteiro, tem meu WhatsApp na descrição, tá? Você pode mandar mensagem. E se você estiver vendo esse vídeo dos cortes, tem meu WhatsApp na legenda aqui, tá? Então é muito importante buscar ajuda. E na questão da crise de ansiedade é essencial, tá? Você dificilmente vai ter um resultado significativo sem buscar ajuda. Então busque ajuda. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil. Eu vou encerrando o vídeo. Tem conteúdo diariamente no meu Instagram, então se você quiser me seguir lá, tem muita coisa interessante, tem carrosséis, cortes, tem reels. Tô retomando aí a questão dos stories, quero retomar todo esse conteúdo aí. Eu espero que isso esteja sendo útil para vocês, esse conteúdo esteja de alguma maneira te ajudando. É isso aí, galera. Valeu e até a próxima.